Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Aleluia. Deixa os 2 versículos para a gente. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Espírito Santo, para recebermos a Tua palavra, direto ao nosso coração. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, venha nos edificar, consolar, limpar, santificar, avivar. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade em nosso meio nessa noite mais uma vez, assim como todos os dias da nossa vida. Nós queremos, Senhor, o nosso coração incendiados. Nós queremos, Senhor, a nossa vida incendiada. Aqueles que estão apagados nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha reacender a chama, que o Senhor venha reacender a paixão, o amor. Vem, Senhor, incendiar a Tua igreja. Senhor, enquanto a Tua palavra é compartilhada nessa noite, ardam os corações. Ardam, queimem os corações de desejo, de sede por Ti, de vontade, Senhor, de estar na Tua presença. Ardam os corações de desejo por Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que esse fogo seja mantido nesse precioso altar que é o nosso coração. Ajuda-nos hoje com a Tua palavra, Espírito Santo, a cumprir a Tua Escritura. Esse fogo não deve ser apagado e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor nos visitou poderosamente há 7 dias atrás aqui neste mesmo lugar, neste mesmo altar, com o batismo no Teu Espírito Santo e com fogo. Nós queremos o mesmo hoje, Senhor, e nós queremos mais intensamente, nós queremos mais do Teu fogo, queremos mais de Ti, Senhor. Ajude-nos a que o Teu fogo seja mantido continuamente aceso, em nome de Jesus. Quem está sedento por isso, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda do tamanho da sua sede. Se você crê nisso, aplauda aí, glorifica Ele do tamanho da sua sede, e fé no fogo do Espírito Santo. Aleluia! Quem quer ser batizado no Espírito Santo nessa noite mais uma vez? Quem quer ser batizado no fogo do Espírito Santo mais uma vez nessa noite? Aleluia! Bom, nós viemos de uma série falando sobre os mistérios do reino de Deus. E no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 6, depois de falar desses mistérios, nós encerramos com o último sobre a promessa em Cristo Jesus. Efésios 6, 3, ou 3, 6, perdão, Efésios 3, 6, ele nos fala sobre a promessa em Cristo Jesus. E nós vimos que essa principal promessa, a maior promessa, a que devemos mais desejar, buscar e receber para a nossa vida, é a presença do Espírito Santo de Deus.
Jesus morreu na cruz, não apenas para o perdão dos pecados, mas também para que nós pudéssemos receber essa promessa, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração. Este grande mistério, Cristo em nós, a esperança da glória, o Espírito Santo de Deus habitando no coração da igreja de Jesus. Vimos que das obras do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, do que Ele vai realizar na vida das pessoas, depende de onde elas estão. Se elas estão no mundo, se elas não se entregaram a Deus, se elas se desviaram, estão distante do Senhor, Ele está ali convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas quando o homem aceita, se entrega para Jesus, o Espírito Santo então enche o seu coração, enche a sua vida. Vem morar no interior de cada ser humano, de cada homem e mulher que se entregou para Ele. Encerramos então essa série de palavras. E hoje nós iniciamos uma nova série falando sobre o Espírito Santo de Deus. Há muito para se falar sobre o Espírito Santo de Deus. Afinal, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Jesus. É o Espírito de Jesus. É o Espírito do Pai. O Espírito Santo é Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é menor que o Filho, não é menor que o Pai. O Espírito Santo é Deus. E se você crê no Evangelho, confia no Evangelho, entregou a sua vida para Jesus, Deus, Jesus, o Pai, o Espírito, estão habitando em seu coração. Você crê assim? Isso é um mistério da Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito, unidos, um só Deus, um só Senhor, um Deus. E agora esse Deus habita em nosso coração, e nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo de Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Posso ouvir um amém? Efésios capítulo 6, versículo 1. Eu falei Efésios? É Hebreus, tá? Give you a jump. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. A Escritura diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, versículo 2, do ensino a respeito de cerimônias, de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Versículo 1 e 2 de novo, por favor, deixa os dois projetados para a gente, se você conseguir aí. Ele diz assim: então, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Quais são os ensinos elementares a respeito de Cristo? Os ensinos elementares, básicos a respeito de Cristo, é o arrependimento de atos que conduzem à morte, arrependimento de pecados, o arrependimento de uma prática de vida de pecado, que o salário dela é o salário desses atos é a morte, o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo, esses ensinos são elementares, básicos. Deixemos o ensino básico da fé em Deus. Deixemos o ensino, as doutrinas de purificação com água, que é o batismo nas águas.
Ele está dizendo, esses são ensinos básicos, elementares. Imposição de mãos, são ensinos básicos, elementares daqueles que se entregaram para Jesus. Da ressurreição dos mortos, é a esperança de quem entrega a sua vida, ouve a respeito da vida eterna em Jesus. Quem crê não morrerá, terá a vida eterna. É ensino básico do juízo eterno, da presença diante de Deus que todos deveremos estar. Ímpios, pecadores e santos, anjos, julgados pelo Senhor, definitivamente, eternamente, para um resultado, uma consequência, uma vida eterna diante do juízo estabelecido por Deus. E ele está dizendo, todos esses ensinos são básicos, elementares. Se você ainda não tem clareza a respeito de arrependimento, de fé em Deus, de batismo nas águas, de imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e de juízo eterno, se você não tem esses ensinos, você não tem os ensinos básicos da fé cristã. E ele está dizendo, deixemos os ensinos elementares e avancemos para a maturidade. Não significa anular. Deixar esses ensinos não significa que eles não precisam ser ensinados para quem ainda não os conheça. Deixar não significa que eles não funcionam, que eles são irrelevantes, que não são importantes. Não. São extremamente, mas são o que, igreja? Básicos. E agora, avancemos para a maturidade. O que ele está dizendo é, existe um momento, existem pessoas que precisam sair dos ensinos, de ensinar e aprender, ouvir e viver apenas em ensinos básicos. E agora, ele diz que existe um tipo de ensino mais profundo, mais avançado, mais alto, mais excelente, que são os ensinos que vão nos levar para a maturidade. Por isso é tão importante nós fazermos esse trabalho na igreja através das células. Nas células, dependendo do nível de maturidade das pessoas que frequentam as células, são definidos os ensinos que são ali ministrados. Quando a pessoa vai para o Instituto de Vencedores, que é a nossa escola bíblica, ela vai e passa para o módulo 1, módulo 2, módulo 3. Nós vamos passando por esses ensinos básicos, importantes de não serem esquecidos, importantes de serem anunciados, ensinados. Mas chega um momento na nossa vida que o Senhor espera que a gente amadureça ainda mais, além do básico, além do elementar. E são esses ensinos, são esses descobrimentos, são as revelações desses mistérios, ora escondidos, que vão trazer um nível de maturidade mais elevado para cada cristão. Quantos aqui têm 1 ano de cristão, que você se converteu? Levanta a sua mão, deixa eu conhecer você. Só levanta a sua mão se você tem menos de 1 ano que você se converteu. Deus te abençoe. Você que tem menos de 5 anos que você entregou a sua vida para Jesus. Menos de 5. Uau! Se você tem menos de 10 anos, levante a sua mão. Ok. Você que tem mais de 10 anos de cristão, levanta a sua mão. Uau! Mais de 10, considerando 15, 20 ou 30. Mais de 10, levanta a mão. Mais de 5, quem tem mais de 5 anos, todos, o que você levantou mais de 10 também, mas mais de 5 anos de cristão, levanta a sua mão. Você já cansou? Ok. O quanto você se aprofundou nas Escrituras, na Palavra de Deus. O objetivo dessa série de falar sobre o Espírito Santo de Deus é para te levar
a um conhecimento mais profundo das Escrituras e o caminho para manutenção e para você se aprofundar cada vez mais nas Escrituras, na Palavra de Deus, para que você amadureça cada vez mais na fé. Você está entendendo? Diz amém. E eu vou te mostrar nas Escrituras o porquê disso ser importante. Livro de Atos, capítulo 26. Livro de Atos, capítulo 26. A Escritura está nos mostrando, livro de Atos, pode tirar Hebreus, já ficou para trás. Livro de Atos, capítulo 26, já vou te dar o versículo. Nós vamos ver a Escritura mencionando aquele encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus no caminho para Damasco, que nós lemos lá em Efésios 3. Quando ele menciona no livro de Efésios a respeito do encontro que ele teve com Jesus e como para ele lhe foi revelado os mistérios do reino. Nós vimos que naquela menção, Paulo, ele diz que quando encontra Jesus, Jesus diz para ele: Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, porque aquele a quem você está me perseguindo. O que o Senhor quer que eu faça? Bom, vai para Jerusalém, ali lhe será mostrado o que deve ser feito. Agora aqui em Atos 26, nós vemos Paulo nos revelando um pouco mais a respeito desse encontro com Jesus. Versículo 15, ele termina o que ele tinha dito lá na outra referência de Efésios, em outras referências bíblicas também. Então ele diz: sou eu a quem você está perseguindo. Versículo 16, ele nos traz uma nova informação a respeito daquele encontro. Agora, levante-se, fique de pé. Eu apareci, essas são as palavras de Jesus. Eu apareci, Jesus falando para Paulo, para constituí-lo. Eu te apareci, eu me revelei a você, para te constituir, para te transformar, para te dar um novo propósito de vida. Eu vou constituir você servo e testemunha do que viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Versículo seguinte, versículo 17, perdão. Versículo 16. Faltando um pedaço do versículo aí. Tá bom, você não tem culpa. 17, põe no 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Para quê? Jesus está encontrando Paulo, se revela: eu sou Jesus, vou te constituir, vou te enviar, e está aqui a sua missão. Você será enviado para abrir-lhe os olhos daqueles a quem eu te enviar e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. O objetivo, a finalidade é de que esses que se converterem, esses que receberem a mensagem, esses que receberem o Evangelho, esses a quem esse mistério for descoberto, revelado, a finalidade dos seus olhos abertos, sua conversão, a mudança do reino, a mudança do poder que é exercido sobre as suas vidas. Agora eles vão viver debaixo do poder de Deus. Quem crê diz amém. A finalidade, o propósito é que eles recebam perdão e herança. Fala comigo bem forte: perdão e herança. Mais uma vez:
Perdão e herança entre os que são santificados, pela fé em mim. Perdão e herança. Perdão e herança. E muitas pessoas, muitos convertidos, muitos cristãos, eles vivem no elementar, no básico das Escrituras, no básico da fé, no nível do perdão. É por isso que eles estão sempre errando, pecando, se arrependendo e recebendo perdão e buscando perdão. Então eles vivem sua vida bem, e aí eles intensificam a sua busca por Deus. Quando eles erram, falham, pecaram de novo, então eles voltam, se arrependem, confessam, o Senhor os perdoa, eles recebem o perdão. Diga comigo, existe um nível mais profundo. Diga, existe um lugar maior para mim em Deus. Diga, e eu preciso amadurecer para viver neste lugar. E este lugar, igreja, é o lugar da herança. Por isso é importante o amadurecimento. Por isso é importante estarmos estabelecidos nos básicos, nos elementares, e agora amadurecer, porque a herança é para os maduros. A herança, não que ela não esteja separada para todos, mas ela está disponibilizada para todos. Posso ouvir um amém? Só me ajuda, o dimmer está diminuído? Queimou mesmo? Entendi, beleza. O nível de maturidade que você tem vai determinar o quanto da herança que Deus separou para você, determinou para você, disponibilizou para você, o quanto dela vai se manifestar na sua vida. E a mensagem, o ensino, a palavra é para abertura de olhos, para conversão, para o perdão, mas também para a herança. Nós estamos vivendo este ano, e você lembra que alguns meses atrás, o Espírito Santo de Deus falou muito forte conosco, através da palavra, através de vários sonhos, através de várias visões, confirmadas através de várias pessoas, vários dos seus profetas, a respeito do seu desejo de levar a igreja a um nível mais alto. Quantos lembram disso? Levanta a sua mão, deixa eu ver se você lembra disso. E ele está falando sobre maturidade. E quanto mais eu amadureço nas coisas de Deus, repito, mais da sua herança pode ser manifesta na minha vida. Você entendeu até aqui? Diz amém. Ok? Então vamos para Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que a Escritura diz. Nós vamos ler até o 7. Digo, porém, o que digo é, enquanto o herdeiro é menor de idade, cadê os herdeiros do Senhor aqui? Mistérios do reino, você é herdeiro, amém? Diga essa palavra para mim. Enquanto o herdeiro, diga eu, enquanto ele é menor, enquanto ele é imaturo, enquanto ele não tem capacidade plena para administrar na sua vida determinadas áreas, em nada ele é diferente de um escravo, ainda que senhor de tudo, ainda que ele seja dono de tudo, ainda que tudo lhe pertença. Enquanto o herdeiro não tiver a maturidade devida, ele não é diferente de um escravo. Não que nós estejamos, ou que o imaturo seja escravizado pelas trevas, não é disso. A ideia de escravo é que quando
os homens, né, mulheres, eles não tinham ainda maturidade. Deixa eu ler os próximos versículos, vai ser mais fácil para você entender. Passa para a gente, por favor, versículo 2. No entanto, ele está sujeito, é isso que aconteceria. Por isso ele era tratado como, ou visto, ou chamado aqui como um escravo, como um servo. Por quê? Porque ainda que tudo pertencesse a ele, por sua imaturidade, ele estava sujeito. Ele estava debaixo de outras pessoas, que podiam guardar a vida dele e a herança dele. Outros que administravam a sua herança. Não estava disponibilizada para que ele não fizesse como o filho pródigo fez. Você lembra disso? Desperdiçou toda a sua herança. Não, enquanto ele não tem maturidade, o herdeiro, eu e você, igreja, existe um tempo que a herança que Jesus conquistou na cruz, quando eu creio, tenho o perdão dos pecados e a herança, essa herança, ela está retida, provisoriamente retida, por um tempo determinado. E qual é esse tempo determinado? Bom, esse tempo é determinado pelo Pai, até que Ele olhe para a minha vida e veja que eu alcancei a maturidade necessária para então poder receber na minha vida aquela devida parte da minha herança. Você está me acompanhando, sim ou não? Versículo seguinte. Assim também nós, quando éramos imaturos, assim também nós, quando vivemos apenas nos ensinos básicos, elementares, assim também nós, estávamos escravizados aos princípios elementares. Se eu vivo no básico daquilo que eu aprendo, se eu não amadureço, eu vou viver no básico deste mundo. E Deus não te quer no básico deste mundo. Ele quer te colocar em lugares altos. E para isso precisamos amadurecer. E para isso essa palavra. E você está amadurecendo. E você vai conquistar a sua herança, tomar posse dela e viver nesses altos lugares na presença de Deus. Amém? 4. Posso ouvir um amém? Quando, porém, chega a plenitude, quando o tempo é completo, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Vamos indo, seguindo. Versículos seguintes. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Vai seguindo. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E o que o Espírito Santo clama? O que o Espírito Santo clama? Ah, papai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Você é herdeiro, você é filho, você tem o Espírito. E pelo Espírito clamamos, Abba, Pai. E agora, como filhos, vamos crescer e tomar posse da herança. Dá um aplauso para Jesus. Pelo Espírito, clamamos. Pelo Espírito, Jesus disse, o Espírito Santo vai lhe ensinar todas as coisas. Não apenas te ensinar, mas também te lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que traz amadurecimento, maturidade para um cristão. E se Ele está nos desafiando a não ficar no básico, se Ele está nos desafiando e a Escritura está nos alertando, escrita, inspirada pelo Espírito Santo, é porque esse Espírito Santo sabe que eu posso limitar o meu crescimento, eu posso viver no básico. Se eu não souber que existe um outro nível, se eu não souber que eu preciso amadurecer, eu vou ficar feliz, satisfeito, entendendo que eu estou cumprindo aquilo que eu sei, e que é o básico. Então ele está dizendo, existe um lugar de maturidade que eu espero para a minha igreja. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Qual é a série da palavra que nós estamos começando hoje? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E é esse Espírito Santo
Quem está nos desafiando através do escritor do livro de Hebreus, capítulo 6, dizendo: escute, eu quero que você amadureça. E se o Espírito Santo está nos chamando a isso, e se nós atendermos a isso, crermos nisso, recebermos essa palavra e nos aprofundarmos, tivermos esse desejo, Ele vai nos dar o amadurecimento que nós precisamos. Ele vai nos dar o amadurecimento que nós queremos. E além disso, Ele vai nos levar muito além do que nós podemos pedir ou imaginar, porque Ele sabe o quanto Ele pode nos amadurecer. Eu quero amadurecer muito. Quem está comigo diz amém. Como o Espírito Santo vai fazer isso? Como o Espírito Santo vai me tornar mais maduro? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 14. Evangelho de João 17, versículo 14. Jesus está falando com os seus discípulos. E então agora ele ora ao Pai e diz: Pai, eu dei aos meus discípulos, aqueles que me ouviram e me seguiram, o básico, o elementar. Eu dei a eles tudo que o Senhor falou no meu coração, tudo que eles perguntaram, e eu fui respondendo ao ponto que eles tinham a maturidade devida para ouvir. Tudo ao que eles podiam receber naquele tempo, eu entreguei. Por isso Jesus diz assim: eu tinha muito mais para falar, mas vocês não estavam prontos, vocês não estavam ainda maduros o suficiente. Mas, quando o Espírito Santo vier, então Ele vai continuar te ensinando, gerando mais maturidade, ensinando, entregando mais palavras, revelando mais coisas sobre o reino de Deus para vocês. Mas Ele diz: até aqui, Pai, eu dei a palavra. Resultado, não foi que eles eram amados por todos, muito pelo contrário, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. A palavra de Deus te tira do mundo. A palavra de Deus te tira daquilo que o mundo diz que é grande, maduro. Não. E quando ela nos tira, o mundo olha e diz: perdi. Por isso o ódio do mundo contra você, o ódio de muitas pessoas contra a sua vida. Quanto mais você vê as pessoas te odiando por causa do Evangelho, esse é um sinal de que você está mais sendo removido do mundo. Amém? Como eu também não sou. Versículo seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Vai passando. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A palavra. Ok. Agora lembra que nós lemos lá em Atos 26, 18. Jesus disse para Paulo: eu estou te dando um envio, te dando um propósito, um chamado, para abrir os olhos das pessoas, eles se converterem das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. A finalidade é que eles recebam perdão, a finalidade é que eles recebam herança. Herança entre os que são santificados pela fé. A herança para os que são santificados, aqueles que foram purificados, aqueles que foram separados, aqueles que amadureceram. O perdão é para o básico, o perdão é para o elementar. Quando você sai desse nível, agora você entra na busca, no aprofundamento da palavra de Deus, e ela vai te santificando. E a herança é para os que são santificados. E Jesus está dizendo no versículo 17 do Evangelho 17, Evangelho João 17, 17: santifica-os na verdade, para que eles cresçam, amadureçam, para que eles recebam herança. A herança que está separada para aqueles que se aprofundaram na palavra, que amadureceram, que podem agora guardar, se tornarem eles mesmos guardiões da herança, eles mesmos administradores daquilo que eles receberam. Para esses, o pré-requisito é que eles sejam santificados. A tua palavra é a verdade, então santifica eles.
tua palavra. Como o Espírito Santo vai trazer maturidade, amadurecimento, crescimento, como o Espírito Santo vai manifestar na sua vida a herança que Jesus morreu na cruz para você receber. Como Ele vai fazer isso? Pela palavra, pela palavra, pela palavra. Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você entra em contato com a palavra, cada vez que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, cada vez que Ele te ensina a palavra, que Ele te revela, que Ele descobre mistérios escondidos, Ele está te santificando, Ele está trazendo um amadurecimento, Ele está te preparando para você tomar posse da herança. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida amadurecimento. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida intimidade, sujeição ao Espírito Santo de Deus. Você que tem ouvidos para ouvir, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não vai endurecer o coração, você vai amadurecer e você vai tomar posse da herança do Senhor para a sua vida. A herança é para quem é santificado pela palavra. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Celebra aí, porque Ele está te preparando para a herança. Você está amadurecendo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que muito cristão não cresce? Por que muitos não vivem o sobrenatural de Deus, não alcançam o melhor de Deus, as heranças? Ele olha nas Escrituras, vê as promessas e aquilo não acontece para a vida dele, ele não entende por quê. Bom, o Espírito Santo está te ensinando hoje que você precisa se preparar. Olha aqui, presta atenção em mim, presta muita atenção em mim, você que distrai. Preste muita atenção em mim, você que tem muita dificuldade para você receber a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você que se distrai com coisas simples, você que distrai demais no celular, durante a célula, o culto, ou quando você está lendo a palavra, ou quando você que distrai, quando a palavra está sendo liberada. Comece a vencer a luta da carne e do espírito. Enquanto a sua carne, enquanto o diabo conseguir distrair você para não ouvir a palavra do Senhor, ele vai retardar o seu amadurecimento, o seu crescimento. E quanto mais o seu amadurecimento é retardado, mais você continua imaturo. Por mais tempo que você continue imaturo, mais as promessas de Deus, a herança que Ele tem para você, demoram para se manifestar na sua vida. Comece a educar a sua mente. Comece a aprender como quando você se distrai. Opa, eu distraí. Senhor, não, volta, me ajuda, Espírito Santo. Cobre aqui a minha mente. Onde eu estava? O que o Senhor estava ministrando ao meu coração? De onde eu parei? A minha mente divagou. Senhor, em nome de Jesus, me cobre com o capacete da salvação. Senhor, me cobre a minha mente com o seu sangue. Senhor, em nome de Jesus, põe os teus anjos ao meu lado. Evita, Senhor, de uma mente distraída a tua palavra. Não, porque ela transforma a minha vida. A palavra do Senhor te santifica, e a herança é para os que são santificados. Posso ouvir um amém? Em Mateus 13, quando Jesus está ensinando sobre a parábola do semeador, no versículo 19, ele nos dá uma informação muito importante a respeito do ambiente que a palavra de Deus encontra na vida de uma pessoa. Jesus diz, quando alguém ouve a mensagem do reino, ele está ouvindo, mas ele não está entendendo. Ele não está entendendo. Ele está ouvindo, a palavra está indo até os seus ouvidos. Escute, veja só, a palavra está indo até o seu coração. Se não tivesse ido, o maligno não poderia vir e arrancar. Ele está falando sobre a parábola do semeador, e ele está comparando, dizendo que a semente é a palavra do reino.
E os corações, ele dá 4 tipos de corações: à beira do caminho, entre espinhos, no meio das rochas, a boa terra. E aqui ele diz, aqui caiu à beira do caminho, é aquele que recebeu a palavra. Se a terra é o coração, ele recebeu, ele ouviu, a palavra foi até ele, mas ele não estava atento. Ele não entendeu a palavra. Não, deixa só aquele versículo lá, só isso. Ele não entendeu a palavra. E por que ele não entendeu aquela semente tão preciosa, que é a palavra de Deus, que santifica, que traz amadurecimento, para tomar posse da herança? Ele não entendeu. E porque ele não entendeu, a semente preciosa lançada em seu coração foi arrancada pelo maligno. Eduque a sua mente para receber a palavra de Deus. Aprenda, repito, como eu falei no outro culto, aprenda a anotar a palavra de Deus. Aprenda a ter um plano de anotações daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Aprenda a entender o que o Espírito Santo, as áreas que o Espírito Santo, as áreas que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, não ignore. Deus não é a nossa secretária que fica todo o tempo repetindo a mesma coisa. Ele é Deus. O Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é quem? Deus. E quando Deus fala ao seu coração, anote. Se você não entendeu, busque o entendimento. Espírito Santo, eu ainda não entendi. Preserva essa semente no meu coração e me leva até o entendimento. Repito, Jesus diz, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Quantas coisas? Ele vai, se você ainda não entendeu, Ele vai te ensinar. Se for interessante para você, se você demonstrar vontade, se você perceber a voz do Espírito Santo, se você perceber a semente que Ele lança no seu coração, ainda que você não tenha entendido, o Espírito Santo tenha misericórdia, preserva essa mensagem aqui, preserva essa palavra aqui. Eu quero ter o entendimento, sua palavra é preciosa para mim, ela me santifica, ela me traz maturidade, eu quero te conhecer mais, eu quero te agradar mais, eu não quero perder o que o Senhor está lançando ao meu coração. Essa palavra, versículo 32 de Atos 20. Atos 20, 32. Agora, eu os entrego a Deus. Pronto? É suficiente? Entregar alguém a Deus? Entregar a minha vida a Deus? Entregar uma situação a Deus? É assim para quem vive nos ensinos elementares, básicos da vida cristã. Ele entrega para Deus. Ele entrega para Deus. Só que quem vive no básico, ele esquece de que existe um outro nível. Sim, eu entrego para Deus, mas eu confiro e eu busco o entendimento no que está escrito a respeito das pessoas, da minha vida e das circunstâncias, das situações que eu entreguei a Deus. Eu entrego a Deus e a palavra da sua graça. Essa palavra, a palavra de Deus que te santifica, ela pode te edificar. Outra tradução diz, ela tem poder para edificar. O que é edificar? É fazer crescer. Nós somos edificação de Deus, e é a palavra que nos faz crescer, é ela que nos edifica, é ela que nos traz maturidade. E agora que eu entreguei a Deus, agora que eu entreguei a palavra, agora que eu estou sendo edificado, agora sim, Deus, com a sua palavra, e comigo, pois sou cooperador de Deus, eu cresci, eu amadureci, e essa palavra que me santificou e me amadureceu, ela vai dar a herança, porque eu estou entre todos os que são santificados. Em nome de Jesus, eu declaro que o poder dessa palavra está te edificando, e ela vai trazer a manifestação da herança que tem no Senhor, para você, para a sua família, para as gerações após de você. Quem quer amadurecer pela palavra, celebra o Senhor bem forte, em nome de Jesus.
mais forte, bem forte. Aleluia! 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 Valorize a palavra de Deus. Valorize a voz do Espírito Santo de Deus. Mateus 16, 15 ao 17. Jesus está ensinando. Mateus 16, isso, 15 ao 17. Vê se você consegue pôr todos juntinhos lá. Jesus está ensinando. E Jesus está falando de assuntos de difícil compreensão, de difícil aceitação. A audiência de Jesus, aqueles que o ouviam, não conseguem compreender. Eles dizem: Jesus está pegando pesado demais. Jesus, quem pode engolir isso aí que ele está falando? E agora Jesus está perguntando aos seus discípulos: escute, quem os homens entendem? Qual a maturidade que eles têm para entender quem eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Quem eles entenderam que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é João Batista aí que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é um profeta. Tá bom, mas vocês estão andando mais perto de mim, vocês estão mais próximos. Nem todos têm maturidade para entender quem eu sou, mas e vocês? Para quem vocês dizem que eu sou? Qual é o entendimento que vocês têm dentro de tudo que vocês têm ouvido? Qual é o entendimento que vocês têm a respeito de mim? Simão Pedro respondeu: Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele: Simão, bem-aventurado é você. Você é um homem feliz, você é um homem bem-aventurado. Porque isso não foi revelado, esse entendimento que você tem, não veio por carne ou por sangue, mas esse entendimento veio pelo meu Pai que está nos céus. Aleluia, esse entendimento de quem eu sou, isso lhe foi revelado pelo Pai que está nos céus. Como? O Pai saiu do trono e veio falar com Simão? Não, como ele fez isso? Como o Pai revelou a Pedro, a Simão Pedro, quem era Jesus? De onde ele obteve esse nível de maturidade para identificar, para discernir quem era Jesus? Foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem te traz novas revelações. É o Espírito Santo de Deus. Conforme você vai ouvindo a palavra de Jesus, sendo santificado, quanto mais você dá atenção, quanto mais você recebe, mais Ele vai te revelar quem é Jesus. Mais Ele vai te revelar que Jesus é o Cristo. Mais Ele vai te revelar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mais Ele vai te revelar o poder da cruz. Mais Ele vai te revelar o poder da palavra. Mais Ele vai te revelar o poder do Evangelho. Mais Ele vai te revelar o poder do chamado, o poder da família, o poder do perdão, o poder do amor. Quanto mais você ouve, não pare de ouvir, ainda que não esteja tudo claro. Busque, se aprofunde, ouça, esteja atento. Quando você menos espera, aquilo que ninguém mais entende, o Espírito Santo vai revelar para você, e Jesus vai dizer: isso daí, alegria para a sua vida. Você é um bem-aventurado, você está amadurecendo, você está recebendo do Pai que vem do céu, você está ouvindo o Espírito Santo, você está amadurecendo. Se prepare, chaves do reino serão entregues para você. Dá uma glória a Deus bem forte, dá um aplauso para o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Certo dia, os apóstolos chegaram, não lembro se foi Pedro ou Paulo, acredito que foi Paulo. Chegou a uma determinada região e encontrou ali alguns discípulos, homens que receberam o Evangelho, receberam a palavra de Deus,
receberam uma mensagem. Então, ele lhes perguntou: escute, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí, como foi o encontro de vocês com o Espírito Santo? Como foi quando vocês receberam o Espírito Santo? Como foi o batismo no Espírito Santo? O que é que Deus fez no meio de vocês? Nos conte, eu quero saber das maravilhas do Senhor. E eles responderam: hã? Quê? Do que você está falando? Você não recebeu nada disso daí, não? Não? Como não? Não. Nós nem sabíamos, nós nem ouvimos que haja um Espírito Santo. Aí, Paulo disse: ixi, que conversa é essa, rapaz? Então vocês foram batizados em quê? Se vocês não receberam o Espírito Santo, nem ouviram, mas vocês estão dizendo que são discípulos, estão vivendo para Jesus? Em que vocês foram batizados? Em que vocês foram imersos? Em que vocês foram? Eles disseram: bom, nós somos batizados nas águas pelo batismo de João. O nível que eles estavam era elementar. Cristãos, mas no nível básico. E aí, o apóstolo diz para eles a respeito do Espírito Santo, ensina a respeito do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, como o Espírito Santo opera, que existe um Espírito Santo, que existe um transbordar do Espírito Santo. E eles creem, eles acreditam. E agora, a palavra que eles receberam faz crescer, gera e faz crescer a fé em seus corações. E quando Paulo ora por eles, eles são batizados no Espírito Santo. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que talvez nunca ouviram que existe um Espírito Santo, que são cristãos, batizados nas águas, seguem ao Senhor, mas não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. E eu estou te ensinando, dizendo: o Espírito Santo quer te levar a um nível de maturidade maior, o Espírito Santo quer te batizar, o Espírito Santo quer te batizar com fogo. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos colocar as mãos sobre você, e você que crê, vai receber o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Então é importante eu aprender sobre o Espírito Santo. É importante eu receber a palavra, eu ser ensinado na palavra, eu entender a palavra. E agora que eu entendo, a semente é guardada no meu coração, o maligno não pode roubar. E ela não só está ali, lançada e guardada no meu coração, ela vai dar os seus frutos. Ela vai dar os seus frutos. Alguns frutos são dados instantaneamente, como vai acontecer com muitos aqui nessa noite, como aconteceu quando Paulo mencionou sobre o Espírito Santo. Na mesma hora, no mesmo dia, após o ensino, eles foram batizados. Você vai ser batizado se você crer que essa palavra gere fruto instantâneo na sua vida, amém? O Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, 61 a 63. Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: eu estou falando a respeito de mistérios do reino de Deus, grandezas do reino de Deus, e isso é tropeço para vocês? Isso impede, pedra de tropeço, é um impedimento para o avanço. Estou falando de coisas grandes. E o que vai acontecer se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Bom, se nesse nível que eu estou falando para vocês já impede vocês de crescer, já impede vocês de avançar, já impede vocês de crer, já começa a surgir dúvidas em seus corações, e se eu te mostrar coisas maiores? É o que Jesus está ensinando. Para tomar posse da herança, você precisa amadurecer. Para novas revelações, você precisa amadurecer. Tem pessoas que querem apenas o espetacular. Preste atenção aqui, escute o que eu vou te dizer. Tem pessoas que só estão vivendo, esperando um espetacular de Deus. Algo muito impressionante. Os anjos subindo e descendo, a escada, os demônios.
Elas querem o espetacular. Jesus, né, como Estevão, os céus abertos e Jesus à direita. Escute, exige-se um nível de amadurecimento, de maturidade, de equilíbrio, de domínio próprio, de fé, para grandes, inclusive grandes revelações do Senhor. E Ele vai estruturando, Ele vai ensinando, até você alcançar, e você vai viver o espetacular e grandes maravilhas, amém? Então eu não sei qual nível você está hoje, se você está no básico, no intermediário, no avançado, eu não sei quais são as revelações, qual vai ser o transbordar de Jesus na sua vida. Uma coisa eu sei, no nível de maturidade que você está me ouvindo sim ou não? Mais forte, você está me ouvindo sim ou não? No nível de maturidade que você está, o Senhor vai te encontrar nessa noite, para o louvor do nome de Jesus. Quem recebe aí, aplauda Ele de coração. Versículo 65, versículo 61 ou 63, né? Isso aí, 63. O Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. As palavras que eu digo, as palavras ministradas, as palavras liberadas, quando a palavra de Deus é liberada, para aquele que está atento, que ama, que entende, que deseja, que tem sede da palavra, que se interessa na palavra, essa palavra que é liberada, na presença do Espírito Santo, confirmada pelas Escrituras, na presença do Espírito Santo, essa palavra, a palavra que tem poder. Que poder é esse na palavra? É o poder do Espírito Santo, transmitindo essa palavra ao seu espírito, à sua alma, ao seu corpo. Essa palavra, pelo Espírito Santo, conduz vida. O Espírito Santo, as palavras são espírito e vida. As palavras que você está ouvindo aqui nessa noite, que você está lendo aqui nessa noite, essas palavras escritas estão vindo cheias, ungidas, cobertas, conduzidas, transmitidas, servidas pelo Espírito Santo de Deus ao seu coração. Essas palavras trazem vida para a sua vida. Quero ouvir um amém. Agora versículo 64 ao seguinte, 65. Por isso Jesus disse, por isso ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. A palavra é liberada, o Espírito é derramado, vida enche a atmosfera, essa atmosfera está cheia da palavra de Deus, do Espírito de Deus, está cheio de vida, está cheio de unção, está cheio dos céus, dos anjos de Deus neste lugar. Ele diz, por isso eu digo, que ninguém pode vir a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Como? Neste ambiente, nessa atmosfera, em resposta à palavra de Deus liberada como vida e cheia de graça e amor e perdão e poder e esperança, de perdão e de herança. Está me acompanhando? Conectando toda a palavra, sim ou não? Ele diz, se não for pelo Espírito Santo, ninguém pode vir a mim. Ninguém responde à palavra, à promessa, ao perdão, à herança, ao Evangelho, se não for pelo Espírito. Essa vontade que você tem no seu coração, de se entregar para Jesus, de se tornar um cristão, de entregar sua vida para Ele. Essa vontade que você tem, de que a sua família sirva ao Senhor. De onde veio isso? Maligno não quer isso? A nossa carne não quer isso? De onde vem esse desejo de congregar, de se firmar numa igreja? É o Espírito Santo de Deus te trazendo para Jesus. Você está entendendo? Se o Pai não permitir, se o Pai não conceder pelo Espírito, ninguém pode vir. Então, se você está com desejo de vir, saiba, o Pai está te atraindo através do seu Espírito. Dá um aplauso para o Espírito Santo de Deus aí.
Versículo 66, alguns retornaram, já não andavam mais com Jesus. Todos os milagres, toda a unção, toda a graça, toda a palavra de vida eterna, em um determinado momento, eles disseram: não quero mais não vou mais ser cristão não vou mais andar com Jesus não. Então Jesus diz aos 12, e vocês? Quer ir também? Vocês querem deixar de me seguir também? Mas Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde? Para quem? Só tu tens as palavras de vida. O que o Senhor fala, o que o Senhor ensina, o que o Senhor instrui, o que o Senhor revela pelo teu Espírito Santo, suas palavras. Senhor, só tu tens as palavras de vida, essas palavras que nós ouvimos, que nós recebemos do Senhor, não existe em outro lugar, não existe um outro lugar que eu queira ir. Nós encontramos o Messias, nós encontramos o Filho de Deus, oh Deus, e aquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas, a tua palavra que tem nos santificado, nós percebemos que ela está nos transformando, e não apenas dá a vida, essa vida que nós estamos recebendo através da tua palavra, não é uma vida humana como nós vivemos até aqui, ouvimos até aqui, conhecemos até aqui, não, é uma vida diferente, é uma vida mais abundante, é uma vida mais cheia, é uma vida mais pura, é uma vida mais esperançosa. Só tu tens essas palavras. Para onde nós iremos, Senhor? Não, nós não vamos te deixar por nada. Diga comigo isso bem forte, diga: eu não vou deixar as palavras de vida eterna por nada. Levante as suas duas mãos e diga: Espírito Santo, eu não te troco por nada. Diga: Jesus, eu não te troco por nada. Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna. Diga: Jesus, a tua palavra me trouxe arrependimento de pecado, e a tua palavra está me trazendo amadurecimento, e a tua palavra está trazendo herança do céu para a minha vida. As palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem foi feito alma vivente, o primeiro homem, Adão, alma vivente, o último homem, o último Adão, espírito vivificante. Jesus é o último Adão, não existe, não haverá outro. Primeiro Adão, através dele o pecado entrou no mundo, mas através do segundo Adão, daquele a quem nós nascemos de novo, esse Jesus, através das suas palavras, ele foi feito um espírito vivificante, um espírito avivador, um espírito que traz vida. Como ele faz isso? Pela sua palavra está sendo ensinada aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A palavra da vida eterna está trazendo vida. Este lugar está recebendo as palavras dos céus, as palavras do dono, do Criador, do sustentador do céu, da terra, de todas as coisas. Esse ambiente está cheio da palavra, da unção sobre a palavra, do Espírito que conduz a palavra, e se ela está encontrando o seu coração, esse Espírito está vivificando você, está reativando você, está dando vida para você. Um avivamento está vindo para o coração que recebe a palavra que transforma e traz amadurecimento. Quantos querem um avivamento? Celebra o Senhor bem forte. Jesus é o Espírito que vivifica. João Batista diz: eu batizo com água, mas depois de mim tem outro
Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Estamos esperando por Ele. Ai, quando Ele vier. Quando Ele vier. Eu estou batizando. Eu estou imergindo vocês no básico, no elementar. No batismo nas águas. Eu estou levando vocês até esse nível da purificação pela água. Mas após mim, vem outro. E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com fogo. Ele é o Espírito que traz vida. Ele está aqui nessa noite e Ele quer avivar você. Dá um aplauso para Jesus bem forte. O Espírito vivificante. Aleluia, aleluia. Tem tanto para te falar do Espírito Santo, por isso é uma série. Tem muito mais, não para por aqui. Nós temos mais para as próximas semanas a respeito do Espírito Santo de Deus. Mas agora, nós vamos para a prática. Dá um glória a Deus bem forte. Você vai colocar aí a sua mente focada no Espírito Santo, sim ou não? Você vai focar nele aí, vai ficar bem atento, se concentrar, se entregar a Ele, sim ou não? Quantos querem crescer? Quantos querem amadurecer na fé e no relacionamento com Deus? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quando estiver pronto, pode começar a cantar. Esse é o momento que você identifica. Pode deixar os brutes ligadinhos, tá bom? Esse é o momento que você identifica onde você está. Qual o nível de maturidade na sua vida? Qual o nível de herança você tem tomado posse no reino dos céus? Aleluia. Teu fogo arde em mim. Qual o seu nível de adoração? Muda o meu viver. De intimidade com Ele.